Mais uma vez, renovo os votos de boas noites a todos vocês e a todos aqueles que nos assistem através dos seus lares pela internet. Este domingo que passou, dia 2 de Abril, foi dedicado ao autismo e hoje, dia 4, vamos falar deste transtorno de espectro autista. Eu não sou médico, por isso não vou falar na vertente médica, porque aqui na plateia já vi que pelo menos existem duas pessoas e é melhor estar quietinho. Vou passar muito pela rama, o aspecto médico, mas mais os outros 99% na visão espírita. Não é? Existe este livro aqui de Hermínio Miranda, que é Autismo, uma leitura espiritual, que é muito interessante. Foi publicado, salvo erro, em 1998 e já traz um grande contributo. Mas Hermínio Miranda teve o bom senso, por não ser médico, de pedir autorização para escrever e posterior publicação, pedir autorização à Academia de Médica Brasileira para escrever este livro. Bom, tem o contributo que ele traz, mas estamos a falar em 1998. Já a partir de 2015 temos mais avanços na pesquisa da gênese do espectro autista, através de associações médico-espíritas que se focam nesta vertente e que também fazem parte de associações latino-americanas também vocacionadas para o estudo deste transtorno. Vocês repararam, aqui nós não vamos falar de doença, vamos falar de transtorno. E de uma forma muito simples, qual é a diferença entre doença e transtorno? Doença é ausência de saúde, enquanto transtorno é um estado alterado de saúde. Nós então vamos falar do contributo da doutrina espírita para percebermos o que é que está na gênese desta temática e vamos aqui dar o testemunho de 4 crianças autistas que se manifestaram numa reunião mediúnica que vamos ver que será uma mais-valia para os pais, para os familiares que tenham um parente nestas situações. O autismo é estudado há cerca de 80 anos. E vem do grego autos, que quer dizer em si mesmo. É como se o indivíduo estivesse enclausurado em si mesmo. Autos. E vem de autismo. De certa forma, como muitos especialistas dizem, que é a aflição de um recomeço. E vamos tentar perceber porquê. Agora vamos ver que nós hoje temos uma forma de falar, mas em 1960 a compreensão era outra. E nós temos que compreender também a compreensão da altura. Um psicólogo infantil, de seu nome Bruno Bettelheim, ele dizia afirmava que o autista era culpa das mães e do pai, que não desejavam aquela gravidez. Ele dizia mesmo que depois da criança nascer, ele afirmava que essas mães eram uma espécie de mães geladeira, ou seja, eram mães frias, e era essa frieza que causava o isolamento daquelas crianças. Ora, como vocês devem estar a compreender, muitas mães se suicidaram por fortes sentimentos de culpa. Mas era a compreensão da altura. Este próprio psicólogo, na casa dos seus 80 anos, também cometeu suicídio. E podíamos entrar aí para o aspecto das obsessões, mas não é tema para hoje. Então, este transtorno tem uma forte carga genética. Mas nós sabemos, ao estudar os elementos gerais do universo, que a genética faz parte do elemento material. E que, por sua vez, a genética, o aspecto material, é manipulado pelo espiritual, que somos todos nós. Somos nós que manipulamos esta outra vertente, que é a matéria. Somos ainda uma espécie de co-criadores em plano menor. Nós ainda precisamos destas ferramentas que são as mãos, para pegar em outras ferramentas, por exemplo, o martelo, o serrote, o teclado, por aí fora, para manipularmos a matéria. Mas um dia seremos co-criadores em plano maior. Agora, para vermos
Porquê é que Jesus dizia vigiai e orai? Porquê vigiar? Para comunicarmos melhor. Mas vigiar o quê? Aquilo que se refere à questão 833 do Livro de Espíritos, que é muito importante nós meditarmos sobre essa questão. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: há no homem algo que escape a qualquer limitação e pelo qual ele goze de uma liberdade absoluta? Nós, neste patamar evolutivo, dotados de uma ferramenta sem limitações. Eles dizem que sim. Eles dizem que é no pensamento que goza de uma liberdade sem limites. Nós podemos impedir a sua manifestação, mas não aniquilar. Nós, que ainda não sabemos fazer uso do nosso livre-arbítrio, possuímos algo que não tem limites. Ou seja, nós ainda não sabemos controlar estes produtos mentais. Mas estamos a caminhar para tal. E isso, vamos ver que está na gênese de tudo. Ora bem, agora entrando aqui muito rapidamente no aspecto médico, que diz assim, e aqui foi o copy-paste, para não me enganar. O autismo pode evoluir para várias síndromes. Por exemplo, a síndrome semântico-práxica, ou seja, que é aquela criança que não fala, que não comunica. Também para a síndrome de Asperger. Também para o aspecto desintegrativo. Ou seja, aqui coloca-se o tema da inclusão. Ou seja, estes irmãos nossos têm graves dificuldades em interagir com os seus pares, com os diferentes. E aqui, no aspecto da inclusão, não só no campo do autismo, mas na sociedade em geral, nós falimos. Nós estamos a falir. Basta ver nas notícias o aspecto diário dos refugiados que morrem nos oceanos. Nós temos aquela fotografia daquela criança que se tornou viral, que é aquela criança que morreu na praia, que está de barriga para baixo. Nós falimos. Esta palestra pega no autismo, mas que também com o objetivo de nos apelar a todos para o aspecto da inclusão dos diferentes e trabalharmos os nossos preconceitos. Estes indivíduos que hoje carregam este transtorno, se alguém conhece algum, sabe que eles têm dificuldades em encarar a face das outras pessoas, em olhar para os olhos das pessoas. Isso tem uma explicação. Porque eles no passado, numa existência pretérita, eles não sabiam e agora estão a aprender o que é empatia. Empatia é conseguir ler no olhar do outro o sofrimento do outro. É aprender o que é misericórdia. Misericórdia é a súmula de dois termos. Miséria mais concórdia. É, de certa forma, concordar com a miséria do outro. É sentir aquilo que o outro sofre. Mas eles, como não eram nada empáticos, hoje a face humana, para eles, é confusa, é difusa, é complexa. Por isso, a dificuldade em interagirem. Há um vulto muito importante que não só ditou alguns artigos da codificação da doutrina espírita, como também escreveu outros livros. Estou a falar de Santo Agostinho. Ele escreveu um livro muito interessante, que eu li aqui há muitos anos, muito complexo, mas muito interessante, que chama-se Confissões. E Santo Agostinho diz o seguinte: sendo Deus bom, fez todas as coisas boas. Então, de onde é que vem o mal? De onde é que vem o mal? E ele diz abaixo, o mal e o bem, entre parênteses, vem do homem. Se Deus é o bem, e se Deus é omnipresente, porque é que em certas zonas do globo existe o mal? Será que é Deus que não está naquela zona? De uma forma muito literalmente falando? Não. O que nós achamos ser o mal não é nada mais, nada menos do que a falta de esclarecimento em relação ao bem. Por isso, ali o mal ainda existe. Nós vivemos, e julgo que falamos aqui no sábado passado na aula, nós vivemos uma tríade devastadora, que não é de fora, é uma exteriorização de todos nós. Essa tríade é um sistema político,
sem um ideal humanitário, sem um ideal solidário. São aqueles que nós elegemos ou não. E ao não eleger, estamos a fazer também uma opção. Existe uma ciência sem ética, objetivando o lucro máximo. Não interessa se passamos por cima de milhares ou milhões de pessoas, causando a sua morte. E estamos perante também um sistema de uma religião sem fé. Ou seja, nós temos que começar cada vez mais a tornar-nos pessoas ativas na sociedade, porque é um dever cívico. E o esclarecimento que nós temos é um dever espiritual para contribuirmos para uma sociedade melhor. Eu tenho que ajudar, todos nós, juntos, ajudar a termos uma justiça mais justa, passa a redundância. A fazer também mais contribuição para que a religiosidade transpareça e forneça a fé verdadeira, raciocinada, baseada em certezas. Nós somos parte integrante de um todo. Tudo o que está a acontecer, lá está, nos refugiados, no Mediterrâneo e por aí fora, não é problema deles. É uma exteriorização coletiva de todos nós, que estamos aqui nesta ilha no meio do Atlântico. Porque todos nós, os nossos pensamentos, lá está. Aqueles pensamentos os quais não têm limites, que nós ainda não vigiamos, estão a ser alicerces para aquilo que está a acontecer nos antípodas do nosso mundo. Na Austrália, na Nova Zelândia, na Ucrânia e por aí fora. Nós estamos a alimentar também isto. E com a nossa alteração de vibração, vamos ajudar também a modificar esse aspecto. Nós sabemos que a maior de todas as virtudes é o aspecto solidário. Já que ainda nós não percebemos bem o que é o amor, nós sabemos mais o que é prática. E o amor, ou seja, a solidariedade, é o amor em prática. Isto nós sabemos. É a maior de todas as virtudes. Temos que cada vez mais pôr em ação. E também aprender o que é compaixão. Aprender o que é empatia, para também transparecermos e ajudarmos estes irmãos que carregam transtornos do espectro autista. Aqui vamos agora fazer uma pequena interseção entre a ciência e a parte espiritual. Existe um caso, ou existiu um caso, do nascimento de 3 gêmeas, todas elas portadoras deste transtorno do espectro autista. Ora, o que é que aconteceu? Esta gravidez foi indesejada. Aconteceu aqui uma espécie de aborto psíquico. A mãe não queria isto. E ela, a própria progenitora, veio a confessar que pediu, vejam só, isto não é bem uma prece, isto é mais uma invocação. Ela pedia a Deus que expulsasse aquelas criaturas do seu ventre e que, de certa forma, causasse um aborto espontâneo. Porque nós ainda temos a ideia que o aborto espontâneo não foi eu que causei, mas ela psiquicamente desejava que aquilo lhe acontecesse. Porque ela não tinha coragem de tomar drogas para causar aquele aborto. Então nasceram, e ainda bem que nasceram, estas 3 meninas autistas. E fez um estudo por médicos espíritas, fizeram um levantamento, e eles então viram que, em relação ao seu desenvolvimento psicomotor, essas 3 jovens não se sentavam, elas não gatinhavam, só iniciaram a sua posição bípede, o andar nos 2 pés, só a partir dos 13 meses, 1 ano e 1 mês, por aí, só começaram a linguajar alguma coisa a partir dos 30 meses, e a partir dos 30 meses iniciaram os fenómenos chamados os fenómenos de ecolalia, aquele que é de repetição de ações. Nós já vimos, eu tenho um amigo que é autista, que ele tem um padrão de comportamento onde ele repete comportamentos, onde ele repete gestos. E é interessante que há um vídeo que mostra as 3 jovens, já com os seus 6, 7 anos, elas estão viradas umas para as outras numa espécie de um triângulo, mas o que é interessante, elas sendo autistas, estão a brincar, mas a imagem foca as caras delas, nenhuma olha para a outra. E estão a brincar, viradas umas para as outras. A única coisa que elas têm em comum é serem trigêmeas, terem saído do mesmo ventre, mas elas brincam não olhando umas para as outras e brincam para si próprias, isoladas, juntas, mas isoladas. Em termos
termos estatísticos, só para termos uma ideia, em 1990, por aí, por cada 2.500 nascimentos, surgia um caso de autismo. Agora, muito mais perto, em 2008, estamos a falar em 2.500 nascimentos de 1990. Agora, em 2008, em cada 88 nascimentos, um caso de autismo. Aqui podemos pensar naquela questão que é, quando o aluno está pronto, o mestre aparece com provas mais complexas. Ou seja, estas crianças portadoras deste tipo de transtornos estão a surgir porque também existe capacidade, pelo menos teórica, que tem que ser posta em prática para recebermos estes irmãos com este tipo de, não diria patologia, mas com este tipo de transtorno. Porque isto é mais de foro psíquico, não é? Só estão a aparecer é porque já existe capacidade total. E elas vêm com uma coisa muito importante, meus amigos. A grande escola da sociedade é o lar. Elas vêm com um objetivo que muitos lares não estão a perceber. Resgatar o amor na família que está desestruturada. Basta ver, basta olhar para os nossos lados e ver. As famílias estão desestruturadas. Há uma propaganda no qual está o pai, a mãe e os 2 filhos à mesa. O pai, sempre que deixa aqui qualquer coisa, abaixa-se, os 2 filhos e a mãe entram logo a pesquisar no telemóvel e a jogar, a ver o Facebook. O pai levanta-se, está tudo com o garfo na boca, tudo assim, a bocadinha está boa. O pai abaixa-se outra vez, não sei o quê, e eles outra vez, tudo para o telemóvel. Por exemplo, o pai levanta-se, escolhe o telemóvel. E depois vai-se ver o pai. O pai abaixa-se para ir ao telemóvel também. E as famílias estão assim. As famílias estão assim. Nós não estamos a ligar aos pormenores, nós não estamos a ligar aos sofrimentos mudos dos nossos mais próximos lá de casa. Vem a mulher, vem o homem, vem os irmãos com um problema e nós estamos ali, está tudo bem, e voltamos outra vez a cara para baixo. Nós estamos distraídos. E vêm estes irmãos, como vêm outras provas mais complexas, para dizer, vamos resgatar o amor na família. Porque as famílias desestruturadas se exteriorizam na sociedade. E a sociedade, por sua vez, se exterioriza na humanidade. E o que é que está a acontecer, senão uma exteriorização individual e coletiva da família, no todo? Portanto, somos nós, não ficamos à espera que os governos tal, X ou Y, façam mudanças, não. Nós é que temos que começar a fazer mudanças. Nós muitas vezes vamos na rua, vemos uma lata ou uma caixa de papelão, e o que é que fazemos? Em vez de nos abaixarmos, nós julgamos quem fez aquilo. Porque é que ainda me abaixei e contribuí para um mundo melhor, para uma ecologia melhor, e pus no balde de lixo logo ali ao lado, no posto de reciclagem, em vez de reclamar. Reclamar menos, fazer mais. Agora, vamos dar um contributo através de um grupo de médicos espíritas que trava um estudo muito interessante no aspecto do autismo e que vem dar um complemento a esta obra de Hermínio Miranda. Então, o que é que estes médicos fizeram? Eles conhecem várias crianças autistas. Na reunião mediúnica, o que é que eles fizeram? Eles não evocaram ninguém. Eles colocaram sobre a mesa o nome de 10 crianças em estado, se calhar, mais grave. Aqueles que precisavam mais ajuda. E crianças com variadas idades. Colocaram lá o nome, colocaram lá a data de nascimento, colocaram lá a residência. E, como disse, não evocaram ninguém. Fizeram uma prece. Que, se fosse possível, para o trabalho deles, que alguém se manifestasse. 10 crianças. Na primeira reunião, nessa reunião, aliás, estavam 12 elementos que eram médiuns videntes, para ajudarem na sua vidência o esclarecedor, ou os esclarecedores. Então, desses 10, comunicaram-se 4, que é isto que nós vamos aqui deixar a vocês, que eu acho que é um contributo muito importante para todos aqueles que convivem com estes irmãos, com portadores deste transtorno. O primeiro comunicante dizia-se chamar Marcelo e tinha 12 anos. E ele disse assim que informou que estava encarnado e estava a dormir. Aliás, os 4 comunicantes estavam encarnados. E devem estar ainda, porque isto foi em 2015. Os 4 em desdobramento foram chamados à reunião de um.
O primeiro comunicante disse que possuía consciência das suas limitações. Ele possuía conhecimento das suas comunicações. E ele possuía conhecimento das suas limitações que eram decorrentes de graves erros que cometeu no passado e que não sabia como se perdoar. Ou seja, ele tinha um sentimento de culpa tão forte que ele se via dentro de uma bolha. Bolha de forma oval. Ovoide. E nessa bolha que ele dizia que o protegia, ele estava isento de interagir com os outros. Não era com medo dos outros. Vejam só a maravilha do espírito. Ele metia-se numa bolha mental para não interagir com os outros, com o objetivo de não errar novamente e não magoar os outros outra vez. Isto é muito interessante. E ele estava ali mergulhado. Ele disse também que era muito estranho para ele saber que tinha um coração e não sentir qualquer tipo de emoção. Ele não emitia qualquer tipo de emoção. Era frieza pura. Mas porquê é que eu tenho esse coração então? Ele disse, porquê é que eu tenho a mente se eu não consigo raciocinar direito? Ou seja, no sentido de construir em vez de destruir. E porquê é que eu vivo se eu não consigo interagir com os outros? Ele dizia tudo isso. E ele também afirmava ser estranho, porque ele é que tinha cometido os grandes erros no passado. Porquê é que os pais sofrem se eu cometi os erros todos? Era estranho para ele. E era bom, ele disse, era muito bom que os meus pais entendessem a minha situação. Porque esta condição por que eu estou a passar é apenas uma etapa para a minha recuperação. E ele gostava que os pais entendessem isso. Provavelmente esses médicos, conhecendo os pais, se calhar o informaram mesmo os pais sobre isso. Porque torna-se, de certa forma, não diria fácil, mas mais fácil para os pais compreenderem a situação daquele filho. Que não é culpa dos pais. Esses filhos vêm em expiação. Mas os pais têm uma grande prova. Isto, de certa forma, estes conhecimentos que a doutrina espírita dá, esses esclarecimentos, vai atenuar a prova dos pais. Porque todos juntos foram coniventes no passado de alguma forma. Então, o segundo comunicante, numa outra reunião, porque isto é um estudo profundo e que leva o seu tempo, numa outra reunião, o segundo comunicante não se identificou. Mas começou por, quando o esclarecedor foi puxando por ele, começou por dizer que foi um grande empresário na área das madeiras e do desmatamento, tendo destruído muitas florestas. E ele, naquela existência, no qual foi o grande empresário, começou aos poucos a sentir-se arrependido e desse arrependimento passou para remorsos derivado aos erros ecológicos que ele cometeu. E ele desencarnou louco. Foi para a erraticidade, louco. E ele reencarnou, lá está, numa bolha. Dentro dessa bolha, o que é que ele via? Mentalmente, ele via uma linda floresta que o acolhia e protegia. Foi o conforto que ele arranjou. Uma linda floresta. As florestas que ele destruiu, ou mandou destruir, ele agora via como fosse uma amiga. E nessa floresta não existiam pessoas, pelo não magoar, não existia dinheiro por causa do lucro, e não existiam qualquer tipo de problemas, apenas sossego. E quando os pais ou os irmãos o convidavam a sair dessa bolha, para ele interagir com eles, ele, fora dessa floresta, ele encontrava todo o tipo de dificuldades, inclusive, ele dizia inclusive, pequenos seres que o perseguiam. No Congresso Espírita Internacional que nós tivemos lá fora, há uma parte da revista Espírita que fala dos elementais. E falava dos doentes, dos gnomos, não sei, de uma espécie de seres que protegem, neste caso, a natureza. Serão estes seres que o perseguiam? E ele pede perdão, este segundo comunicante pede perdão aos pais por ser assim. Mas ele sabe que no fim vai dar tudo certo. Se os pais foram pacientes para com ele, se foram compreensivos para com ele. O terceiro comunicante, aqui está um caso um pouco mais profundo. O terceiro comunicante, só com a aproximação do esclarecedor, assim, no virar a cabeça para começar a falar com ele, ele sentiu como se fosse uma ameaça. E os médiuns videntes viram nele uma carapaça metálica oval que o protegia. Criação mental dele.
Então o que é que fizeram? Começaram a vibrar, começaram a orar. E essa carapaça foi-se desestruturando ao ponto de ele ficar mais livre e confiante para testemunhar. Então ele começou por dizer que sentia, outra vez, o padrão que se repete, grande culpa que vem do passado. E ele dizia que foi um grande e orgulhoso guerreiro, muito conhecido na altura, que estava sempre pronto para o combate. Ou seja, à custa dele, muitas vítimas surgiram. É interessante aqui que, na última reencarnação, eles não se arrependiam no plano espiritual depois do desencarne. Era antes de desencarnar. Aqui o quarto e último comunicante, ele dizia que tinha a sensação de ser um ser disforme e mudo. Mas ele já estava a falar. É uma questão mental. E ele estava enclausurado com muito medo, na tal bolha. E ele via sempre um espírito malévolo que o perseguia. Olha, este irmão disse que, na sua última encarnação, era médico. Era médico e, a determinada altura da sua carreira, o sucesso começou-lhe a subir à cabeça. E ele começou a desinteressar-se um pouco da família e a perseguir esse objetivo do sucesso na vida médica. E ele então teve que sacrificar alguma coisa. Abandonou a mulher e os 2 filhos. Mais tarde, arrependeu-se bastante, adoeceu e desencarnou. Nesta comunicação, o esclarecedor disse a ele, com a ajuda dos médiuns videntes, repara quem está ao teu lado. Tinha 2 entidades espirituais, uma feminina e uma masculina. A feminina era a mulher que ele tinha abandonado e a masculina era um dos filhos que ambos já o tinham perdoado. E eles explicaram, estás a ser ajudado por causa de uma criança paupérrima cuja mãe não tinha de cair morta e que tu atendeste e colaboraste para a recomposição da saúde dessa criança. E foi graças à oração dessa mãe diária por ti que estás a ter ajuda. Por isso, meus amigos, fazermos uso da prece. A prece pelos desconhecidos do plano espiritual. A prece pelos algozes da história. A prece pelos carrascos da história. Surte efeito. Como estava a surtir aqui. Eu não sei se aconteceu isto também o mesmo com André Luís, que após algum tempo numa zona conturbada, também foi alguém que ele atendeu enquanto médico que também orava por ele. Aquela prece daquela mulher veio fazer toda a diferença. Agora, é claro que havia um dos filhos que ainda não o tinha perdoado, mas ele já estava a entrar nesse caminho. Agora, a ajuda que ele deu àquela criança muito pobre, lá está, vai-nos dar força àquela máxima que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade. Ele ajudou aquela pessoa e fez toda a diferença para ele. Sueli Caldas Schubert, no seu livro Mediunidade e Obsessão de Crianças, pergunta assim, quem é a criança? É um espírito encarnado. E um recém-nascido, quando solta o primeiro choro, ela diz nesse livro que significa que um espírito, quando solta o primeiro choro, significa que um espírito se revestiu de um corpo físico, trazendo consigo uma longa história já escrita, repleta de erros e acertos. Mais uma vez perguntamos, qual é o objetivo da reencarnação? Deus impõe a reencarnação para nós aprendermos, para nós progredirmos, para nós atingirmos a perfeição que será sempre relativa e para nós fazermos parte da obra da criação. Aqui coloca-se a fase que é extremamente importante para os educadores, para os pais, que é a fase infantil, que é quando o espírito está mais suscetível a receber a educação dos pais. Porque vem, lá vem a criança resgatar o amor que está a faltar na família e aproveitar a parte infantil. Ela também diz que estes transtornos, que são as várias fases do autismo, que são muitas, são doenças sociais de recuperação de longa data. Leva tempo a recuperar. E são expiações impostas e irrecusáveis, impostas por nós mesmos. Outra senhora psicóloga, Ellen Wambach, diz que, e essa definição é interessante, diz que o autista é a rejeição da sua própria reencarnação. A reencarnação é imposta. Nós precisamos todos passar para a reencarnação.
Nós podemos adiar reencarnar quando temos alguma consciência, mas é imposta, é obrigatória. Eu posso adiar, mas vou ter que reencarnar. Então, se eu reencarno e tenho medo daquilo que vou assistir, eu crio uma bolha de proteção para mim mesmo. E começamos aqui a ver que, se calhar, o reencarno é mais doloroso ou mais difícil que o desencarno. Nós sabemos mais ou menos o que é que nos espera, não é? Mas existe toda uma espécie de ajuda enorme para todos. Agora, no aspecto da terapia espírita, como é que o espiritismo pode, além do esclarecimento que dá em todos os seus aspectos, dos seus 5 pilares? Evangelioterapia, evangelho lar, muito amor, muita compreensão, falar com o filho quando ele dorme, que o espírito capta tudo, falar no aspecto do sentimento de culpa, que já está ligado ao passado, e que ele pode sair da sua bolha porque ele vai conseguir proteção no seio familiar. Falar com o filho. Existe todo um aspecto extremamente importante, o aspecto médico, que nunca deve ser desvirtuado, nunca deve ser afastado. Nunca. Porque para os casos mais agressivos, existem aquelas medicações que atenuam e tornam mais fácil a receptividade. Falar da culpa dos filhos, que já não faz sentido, que já faz parte do passado. Na casa espírita, os passos, a água fluidificada. Este caso desta Associação Médica Espírita, que já faz acolhimento a essas famílias e ao próprio autista, no centro espírita e na casa deles, no seu lar. Nós sabemos que a mente enferma vai refletir as suas anormalidades sobre o nosso perispírito, que por sua vez vai se refletir no corpo espiritual. Isto é um convite, esta palestra é um convite, então, para o nosso sentimento de inclusão, para todos aqueles que são diferentes de nós, para trabalharmos os nossos preconceitos, para nós, com o esclarecimento que vamos tendo, vamos ver que todos aqueles que nos surgem no nosso lar não surgem por acaso. Que nós estamos ali para passar por estas provas, eles estão ali a passar por estas expiações, mas nós estamos todos unidos nisto. E a prece é uma ferramenta preciosa. Vir à casa espírita, outra ferramenta preciosa. E trabalharmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa empatia, sermos cada vez mais compassivos uns com os outros, compreendermos, no fundo, compreendermos as diferenças.